Tá começando mais um Ex Podcast. Eu sou a Carol Volpe e no programa de hoje eu tô aqui com o Rafael Bittencourt, que tá à frente do nosso canal do Ex Licenciamento. Ele é o nosso diretor de licenciamento e expansão. Hoje veio aqui contar um pouquinho pra gente sobre ele, a trajetória dele, falar um pouco sobre como é ser um comercial, né, Rafa? Se apresenta aí pro pessoal. Oi, Carol. Olá, pessoal que todos estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória de vida e falando também sobre o modelo de licenciamento da X. Ai, muito bom. Ô, Rafa, bom, a gente conversa bastante lá na empresa, né? E eu sei que você tem uma história super interessante da sua trajetória toda, até chegar ali na X, como trabalhando com comercial, foi até parte do exército. Conta um pouquinho sobre você, da sua trajetória. Perfeito. Vou procurar ser bem objetivo dentro dessa história. A história é longa e, de repente, né, num outro momento a gente consegue aprofundá-la. A minha experiência, ela é bem eclética, assim, né? Então, eu sou gaúcho, sou porto-alegrense, mas eu passei a minha infância no interior, próximo de Santa Maria, numa cidade chamada Formigueiro. Pelo nome da cidade, já se imagina o tamanho da cidade. Imagino. E lá é uma propriedade rural, com criação de gado, lavoura e tudo. Então, saí muito cedo de casa para estudar em Santa Maria, que é a cidade maior, onde tinha uma Uhum, estrutura educacional maior. E lá eu fiz o meu ensino médio. E a minha primeira atividade profissional foi no Exército. Então, eu fui aluno, né, do uhum. NPOR, que é o Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Ali me formei oficial, fiquei por alguns anos ali, por ser temporário. E aí, quando eu termino a minha trajetória militar como oficial, eu vou para a Coca-Cola. Ali foi a minha primeira escola comercial, né? Então eu Uhum. saio de um ambiente de desenvolvimento de competências humanas, estratégicas, né, operacionais, e vou para um ambiente onde a escola comercial, ela é muito forte, Uhum. né? Então a Coca-Cola foi a minha primeira escola, onde eu permaneci em paralelo fazendo a minha faculdade de administração lá em Santa Maria, minha primeira pós em gestão empresarial, e eu chego no momento da minha vida que eu estabeleço objetivos, Uhum. né? E o meu objetivo naquele momento era, eu queria ser um gerente de uma grande companhia até os meus 30 anos e diretor até os meus 40. Então, eu Uhum. tinha estabelecido isso como um parâmetro. Até porque no curso de administração, ao menos na minha época, as referências de trabalho era sempre ser um executivo de uma multinacional americana e galgar esses cargos até essas etapas. Então, sempre numa construção de trajetória de executivo. Porém, quando eu ali tinha em torno de 27, 28 anos, eu olhava para o meu cenário dentro da Coca-Cola e eu via que o meu gerente, à época eu já era coordenador, que o meu gerente, uma pessoa extremamente competente, né, o César, um cara exemplar, era uma referência de liderança para mim, e a única possibilidade que eu tinha de ocupar o cargo dele é ele sendo promovido, né? Uhum. Então, ele se tornando um diretor. Uhum. Só que eu olho para o diretor, né, e aí eu vejo uma pessoa tão competente, se não mais competente que o César, né? Entendo. Então, eu vejo duas pessoas dentro da minha jornada e eu via que aquele cenário de, né, em 2, 3 anos ser promovido ficava mais complexo, mais Uhum. difícil. Então aí, saindo da graduação e terminando a minha primeira pós, eu começo a participar de programas de trainee, e nesses programas eu entro numa companhia chamada Planalto Transportes, NHT, que à época tinha uma companhia aérea e tinha a área de passageiros e transportes. E aí eu vou para Caxias do Sul e sou o gerente de operações dessa companhia. Fico por um ano, a empresa decide encerrar as operações aéreas lá em Caxias do Sul, por uma questão de precariedade do aeroporto local. Se encerra as operações, porque eram naves pequenas e precisava de aparelhos, e esses aparelhos não tinham no aeroporto de lá. E aí eu me deparo com uma situação que para mim era uma novidade até então, que era, estava desempregado numa cidade nova para mim e que eu tinha que me reinventar. Como o assunto aviação era um assunto que estava muito presente na discussão de ter um aeroporto em Caxias do Sul, ter um aeroporto regional, que também servisse
tanto para passageiros quanto para cargas, e atendesse os turistas de Gramado, me convidaram para dar uma palestra na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, e ali eu ia falar sobre aviação. E a minha expectativa, além de tratar do tema, era falar: olha, graças a essa estrutura precária do aeroporto, deixamos de operar e automaticamente eu deixei de ter um trabalho, Aham. né? E se ali, porventura, surgisse um convite de um trabalho, eu estaria disponível. E aconteceu isso. Fui convidado para ser professor de uma faculdade que estava abrindo em Caxias do Sul. A minha experiência com docência só tinha sido no Exército, né, dando Uhum. instrução militar, e é diferente. Ah, Mas eu já imagino. tinha minha primeira pós-graduação, então já estava apto a, né, a ministrar pelo menos na graduação. E comecei, né, assumir esse compromisso. Tive a sorte do coordenador do curso de Administração e Ciências Contábeis ter pedido para sair, passou num concurso público, e eu acabei assumindo também a coordenação. E Tudo na hora fiquei, e certa, assim, fiquei né? ali, né, por um Uhum. semestre, até que o dono dessa faculdade se envolveu num escândalo. Ele era um político renomado, um senador da República, e eu optei em sair da empresa, Uhum. né? Por conflitos morais, éticos, não queria estar vinculado com uma pessoa com aquele histórico, e fui para a principal faculdade privada, né? Ou uma das principais de Caxias do Sul, que é a Faculdade da Serra Gaúcha, né? Que agora já é um centro universitário. E ali construí a minha trajetória, né? Por todos os cargos, professor de graduação, pós-graduação, né? Depois me tornei diretor, reitor, com 33 anos, realizei o objetivo que era me tornar diretor. Antes do eh, teu prazo Antes ainda. do meu prazo, né? Então, fui gerente aos Uhum. 28, diretor aos 33. E até aquele momento da crise econômica ali que teve do petrolão, né? Uhum. Teve uma quebradeira na cidade, em Caxias do Sul, né, no Brasil de uma forma geral, mas lá impactou muito o ensino superior. E a faculdade que eu era diretor, numa outra, né, não mais a Serra Gaúcha, mas a Faculdade La Salle, acabou encerrando as operações. E nesse processo de mudança, eu optei em vir para Santa Catarina. Nessa minha vinda, e eu estava casado à época, nós decidimos que a gente ia empreender, né? Eu tinha como cliente a Chocolate Lugano, né, de Uhum. Gramado, trouxe a franquia para Balneário Camboriú, abrimos uma loja de confecção, né, a Carmen Uhum. Stephans também. Então, empreendemos na área de comércio e serviços dentro de Balneário Itapema. Até a pandemia, né? Uhum. Ali na pandemia, né, fechamos as lojas, e aí eu sou Uhum. inserido, né, no mercado novamente, buscando uma atividade que eu tivesse, né, mais afinidade, e aí eu entro para o mercado financeiro, trabalhando na XP como assessor de investimentos. Uhum. Permaneço ali por um tempo, né, um pouco mais de um ano, e aí sou convidado por um grande amigo, André Belz, franqueador né, dono da franquia, da franqueadora da Rockefeller, que é uma Ah, grande sei. rede Uhum. de escolas de idiomas, para ser um coordenador da área de consultores de campo. E ali Uhum. eu começo a minha trajetória dentro do franchising, né? Saio da figura de franqueador e vou para a figura de trabalhar na franqueadora, né? Então, antes de franqueado, agora para franqueador. E permaneço ali por 4 anos, ocupando o cargo principal de diretor de operações, né? Uhum. Pra abrir E novas franquias, como se fosse? abrindo novas franquias, prospectando novos Aham. mercados, Legal. qualificando o franqueado, né? Uhum. Então, tu desenvolve processos, tu desenvolve pessoas, e Uhum. depois a gente vai aprofundar mais sobre essas competências que são necessárias. Então, essa escola do franchising, ela me capacitou para estar hoje na X. Ah, muito bom. Aí realmente é uma baita escola, né? Porque daí você já não tá lidando com pouca coisa, Isso. é toda uma franquia. Realmente dá outra perspectiva. E interessante, né? Que você teve uma trajetória é, em vários pontos, assim, né? Diferentes, mas que todos te complementaram até você chegar onde chegou hoje, digamos assim. Hum. E eu acho muito legal essa questão das metas serem cumpridas antes até do teu prazo. Você acha que isso veio um pouco da tua formação militar? Eu acho que vem antes mesmo, vem Uhum. da nossa educação em casa, né? Uhum, com certeza. Entender que a gente precisa ter clareza da onde a gente quer chegar. Uhum. Quando a gente é muito jovem, a nossa primeira escolha é sempre a escolha profissional, o que eu quero ser quando crescer, É. né? Sempre respondendo esse questionamento.
e a gente tem como referência as pessoas em casa. Então eu sou de uma família onde meu pai ele foi corretor de imóveis, mas também cuidava da propriedade rural. Minha mãe professora, então sempre focando muito na qualificação técnica, né, e educacional. E essa bagagem mostrava que se eu quisesse sair daquele ambiente de cidade de interior, teria que ser por mérito de educação e de Uhum, entrega, né? Então, até os meus 14 anos, eu tinha uma convicção, eu queria ser jogador de futebol, uhum, né? Não consegui, não foi por falta de esforço, mas por falta de competência, né? Mas, no momento que eu me deparo com essa primeira frustração de não ser um jogador de futebol, aquele sonho de criança, eu tenho que traçar um cenário, o que que eu vou uhum, fazer? E como eu estava numa cidade pequena, com nível educacional muito baixo, eu precisava obrigatoriamente ir para um lugar onde o nível educacional era maior. E Santa uhum. Maria é essa cidade, né? O nível educacional de Santa É Maria universitária a cidade, é uma né? cidade Uhum, universitária e militar. Então a cidade vive o ambiente de educação, de cultura, né? Vive esse ecossistema. Então todo mundo está se preparando para um concurso público, para entrar na Universidade Federal ou para fazer o intercâmbio. O conhecimento ele uhum, está muito inserido dentro desse ecossistema. E isso estimulou com que eu me desenvolvesse, né? Então fiz todo o ensino médio, cursinho, pré-vestibular, para poder entrar no curso de administração. E isso tu não tem como terceirizar. é, É a não. tua responsabilidade. Uhum, Então ali tu já começa a desenvolver, cara, tu precisa fazer o teu papel. E essa independência de sair de casa com 14 anos, de tu ter que estudar e não poder uhum, terceirizar, isso vai te moldando. E o exército te traz um outro elemento que é muito importante, além desse objetivo muito claro, e o exército tem muito isso, mas que tu não consegue nada sozinho. uhum. Por mais que tu tenhas as tuas responsabilidades, mas tu te cercar de pessoas que te auxiliem nessa jornada e que compartilhem da mesma visão, isso Sim. acelera o processo. Então esse sentimento de corpo, né, Uhum, essa visão do coletivo, esse companheirismo que o exército ele te molda, eh, e a clareza do papel de cada um acelera esse processo. Quando tu passa por um ambiente de dificuldade, qualquer desafio que tu te depara, tu encara de uma forma diferente. Tu encara como algo necessário para o desenvolvimento, sem uhum, um papel de vitimismo. E isso vai moldando os resultados. Então, quando eu decidi sair da Coca-Cola para participar de um programa de trainee para me tornar gerente antes dos 30, quando eu falei que eu ia sair da Coca-Cola, sei lá, 9 de 10 pessoas falaram que eu estava maluco, porque eu estava abrindo mão do trabalho dos imagino. sonhos, Aham, né? Mas para mim, a minha função como coordenador era pequena dentro dos sonhos que eu tinha. Então isso me motivou a dar um passo, né, uhum, incerto, uhum. mas um passo importante. Quando um ano depois eu saí da Coca-Cola e ter sido desligado, automaticamente o que acontece? Tu começa, será que eu tomei a decisão certa? Se questiona, né? Se questiona, porque Sim. eu abri mão de uma segurança de já Uhum, estar ali há vários anos dentro daquela companhia e me deparo agora uhum. com um novo projeto no qual fracassei, E se né? arriscar faz E parte, faz né? parte, Sim. né? E aí ter que se reinventar, começar num outro processo, desenvolvendo outras competências. Uhum, E isto mostra a realidade atual do mundo. uhum, Então, eu tenho competências que são aplicáveis a qualquer ambiente profissional e eu procuro me especializar dentro das oportunidades que vão surgindo. Porque todas as experiências, atividade no campo, né, no agronegócios, militar, Coca-Cola, transporte, educação superior, investimentos, franquia de uhum. chocolate, roupa, educação e consultoria tributária, cara, completamente diferente esses segmentos. Sim. Mas há elementos que nós vamos abordar no nosso bate-papo de hoje, há elementos que são comuns e que são fundamentais para que a gente consiga ter êxito dentro do nosso sucesso Uhum. profissional e empresarial. Não, muito bom. Bom, então, como foi a sua chegada até a X? Dentro de tudo isso que você passou a pandemia, fechou as lojas e aconteceu de entrar nesse meio
tributário, que também, como você falou, já era ainda outra coisa completamente diferente, nova. Como que aconteceu essa vinda sua para a X? Muito bem. Quando eu conversei, fui convidado pelo Ricardo. Quando o Ricardo me convidou para fazer parte desse projeto, a X ela tinha uma estrutura, né, diferente da estrutura que tem hoje, Uhum, muito voltado dentro de um processo de executivos internos, voltado à construção de parcerias, de indicadores de negócios, mas tudo dentro do time comercial, né? Eh, o Ricardo e o Rafael são grandes empreendedores e a figura deles sempre muito vinculada ao negócio. uhum, Então, eles estavam sempre na ponta, conversando com o cliente, fazendo negociações, construindo parcerias. Só que chega num determinado momento da companhia que, se tu não formar pessoas, se tu não delegar as atividades, tu não cresce. Tu se torna o gargalo. Então, a necessidade de se criar uma estrutura para que o Rafael e o Ricardo saiam do operacional e vão para o uhum, estratégico, ela é fundamental. Então, a minha vinda foi para que o Ricardo e o Rafael se desvinculassem um pouco dessas atividades de gestão comercial para cuidar do estratégico, da expansão, do olhar para novos produtos, para olhar para novas oportunidades. Então, eu venho com uma bagagem muito grande, tanto da área corporativa, quanto de formação acadêmica, né? Então, além da minha primeira pós em gestão empresarial, eu fiz uma outra pós em finanças, auditoria e controladoria, e um mestrado em turismo e gestão. Então, eu trago uma bagagem de conhecimento acadêmico, trago uma bagagem de experiência em uhum, grandes companhias e trago, então, um olhar para essa ex em desenvolvimento de processos e de estratégias para esse crescimento acelerado. uhum, Então, ali a gente começa a construir o modelo de licenciamento, uhum, né? Por quê? Porque no momento que eu quero expandir e eu tenho uma operação comercial em Balneário Camboriú, uhum, o meu tempo de deslocamento, a minha capacidade de atender Brasil, ela se torna morosa, uhum, demora para que eu construa esses relacionamentos, é morosa porque eu tenho os deslocamentos e ela é custosa porque isso, né, onera em termos de estrutura operacional. E na figura do licenciado, eu vou buscar pessoas que já estão inseridas dentro das regiões que me interessam, uhum, né? Que são estrategicamente, que tem esse fit estratégico com o meu negócio. uhum, Então, o que a gente primeira coisa que fizemos, estruturamos o modelo de licenciamento, uhum, né? Uma metodologia, com a estrutura, com os treinamentos, com a equipe necessária. Estruturas que não existiam até então. A partir dali foram inseridos licenciados, que foram muito importantes para mostrar, para validar o modelo, para ajustarmos o nosso modelo, para entendermos o que era necessário nessas dores e trazendo também, obviamente, o conhecimento de franchise. E isso, no mês seguinte da implantação, já gerou um resultado muito expressivo, Ah, né? imagino. Aumentando A aí nível Brasil, em né? 10 vezes Sim. o faturamento da empresa num curto espaço de Caramba, tempo. 10 vezes. É impressionante o resultado, por quê? Porque todo aquele tempo que eu destinava à construção de parcerias, credibilidade, confiabilidade, o meu licenciado ele já tinha construído isso lá em campo, né? Uhum, Na sua região, com o seu networking, né? Então, eu simplesmente ofereço a esse licenciado uma oportunidade de poder ter no seu portfólio ou como atividade principal nos representar, né? uhum. Levar as nossas soluções para aquele mercado que até então não estava sendo atendido ou não estava sendo atendido com soluções que são exclusivas da X. Oh, muito bom. É, inclusive, a pessoa levou, sei lá quanto tempo da vida dela, no caso, um licenciado, né, pra construir essas relações que a gente sabe que não é fácil ter relações de confiança nesse nível, assim, né, de, abrir sua empresa, parte financeira, tributária, enfim. E essas pessoas já tinham construído esses relacionamentos lá com o suor delas, com o esforço delas. E a gente trouxe essa oportunidade para essas pessoas que também se torna uma oportunidade para nós, é uma troca, né? Você leva o nosso método para essas suas relações
E em troca, digamos, eles têm esse retorno, né? De poder estar oferecendo um serviço a mais para esses clientes, que talvez eles não conheciam. Se torna uma troca muito bacana, assim, né? Para quem é nosso licenciado. Sem dúvida nenhuma. Quando uma pessoa ela constrói a sua rede de relacionamentos e constrói isso de uma forma genuína, Uhum, e a relação humana ela é uma relação de troca, né? De satisfazer e ser satisfeito, de uhum, contribuir e receber a contribuição. E essa troca ela gera um sentimento de gratidão na vida como um todo, sim. né? A gente se aproxima de pessoas que nós temos essas afinidades dentro daquilo que queremos trocar. Quando a gente constrói essas relações, a gente constrói credibilidade. E a credibilidade a gente não compra, a gente simplesmente constrói. Existem automaticamente elementos que validam essa credibilidade, mas ela não pode ser colocada goela abaixo. Uhum, Então, quando eu identifico pessoas que tenham essa característica de networking, de conversar com a nossa persona, né? Porque o nosso negócio, licenciamento de soluções tributárias, ele é exclusivo para empresas. Então, é um negócio B2B. uhum, E empresas, principalmente, do lucro real. Então, empresas com uma estrutura maior. sim. E o tomador de decisão deste segmento é o dono da empresa. Por Uhum, quê? Porque a área fiscal, a área tributária, a área financeira, ela é uma área onde o dono da companhia ele está diretamente inserido. Então, falar de faturamento, falar de quanto se paga de tributos, falar de processos internos, é informação que muitas pessoas dentro da própria empresa desconhecem. Então, eu tenho que falar diretamente com o dono. Claro que este dono ele é assessorado pelo seu contador, pelo seu advogado, que vão chancelar a segurança, o compliance, a garantia do serviço que nós vamos estar prestando, mas o dono de negócio ele está buscando solucionar suas dores, né? E essas dores, pela nossa experiência nesses últimos 8 anos, a gente conseguiu mapear quais são as dores do empresário, uhum, entender quais são os gargalos do nosso processo. Quando nós construímos a nossa metodologia de execução, foi olhando para o nosso passado e identificando tudo aquilo que precisávamos construir para poder ter uma entrega no prazo adequado, com a qualidade adequada, com os resultados adequados. E uhum, os resultados, eles não são só financeiros. Eles sim. são de processos, eles são de segurança, Uhum. porque principalmente quando envolve tributos, tributos federais, o receio ele é muito grande. Não, eu É, não vou sempre. mexer com a Uhum, receita, eu não vou mexer com o governo, deixa eles lá e eles me deixam aqui. Este receio, ele só se sustenta quando eu estou prestando um serviço que não é adequado àquilo que está previsto em lei. E o que nós fazemos enquanto prestação de serviço é realizarmos um diagnóstico, então olharmos para os últimos 5 anos. Nesses 5 anos, nós vamos identificar passivos, então, às vezes passivos que o próprio dono da empresa desconhece. uhum, Vou identificar obrigações acessórias não transmitidas. Então, aquelas informações, como o próprio nome diz, né? Obrigação acessória, uma obrigação que eu não tenha cumprido, e o não cumprir com as obrigações gera riscos para o negócio. Vou olhar para todos os tributos pagos e para os créditos gerados, e vou identificar se esses créditos foram pagos a maior, se os tributos foram pagos a maior, se os créditos foram aproveitados de forma adequada. Então, esse raio-x do uhum, negócio, ele é extremamente importante. Porque quando eu olho para o meu negócio, para o passado e para o presente, eu tenho informações. E o nosso dia a dia enquanto empresários, ele nada mais é do que resolver problemas e tomar uhum, decisões uhum. o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, para que eu tome decisões e para que eu resolva problemas, eu preciso do quê? De informações. Uhum. Essas informações elas são fundamentais. Ah, com certeza. Então, sem informação,
A minha decisão, ela é míope, ela Uhum. é dentro de um fragmento daquela realidade. Então eu estou trazendo valor para aquele negócio, para aquela empresa, identificando os seus últimos 5 anos. Pode ser que ali a gente valide os seus processos dizendo: Tá tudo certo. "Empresário, Aham. parabéns, a sua empresa está excelente, os trabalhos estão sendo feitos de forma adequada. Parabéns". Agora, se nós encontrarmos pontos de melhoria, a gente propõe, então, a execução do trabalho para a Uhum. correção desses pontos de melhoria. Uhum. Então, essa transparência em todo o processo, para que a gente possa trazer informações fundamentais para o dia a dia do empresário na tomada de decisão, atinge uma dor que é a Uhum. dor da maior parte dos empresários, que é Com a falta certeza. de informações sobre determinados segmentos da Uhum. sua empresa. Recuperação vem como um bônus, né? Vem Como como um um bônus, é bônus uma final. consequência Uhum. desse processo. Mas antes disso eu olho para todo o cenário, Uhum. né. Eu sempre procuro usar como exemplo a nossa forma de remuneração para o licenciado, e para a companhia, para o escritório, são os honorários. Uhum. Então a gente cobra um valor de honorários em cima dos valores recuperados, né, ou dos créditos utilizados. Muito bem. Porém, esses honorários, eles são como se estivéssemos vendendo um remédio. Só que para que eu possa vender o remédio correto, eu preciso previamente realizar exames. Uhum. Então eu preciso identificar claramente dentro desta empresa qual é o remédio que de fato ela precisa, Uhum. para que eu possa com isso tratar aquela patologia. Correto. Eu não posso simplesmente, num olhar amplo, Uhum. sem uma investigação profunda, receitar qualquer tipo de remédio. Tem que saber o que que tá acontecendo Uma primeiro, né? febre, Uhum. uma dor de cabeça é oriunda do quê? Se eu não investigar, Não ela pode sabemos. ser Uhum. muitas coisas. Sim. Muitas coisas. Uhum. Então, por isso, esse trabalho complexo, criterioso, que envolve todo um time técnico qualificado. Hoje a gente Uhum. está com mais de 20 pessoas É grande nosso internas setor mesmo. trabalhando só na área técnica. Eu tenho uma área de tecnologia, Uhum. porque o fator humano, casado com o conhecimento técnico, Uhum. casado com tecnologia, qualifica e acelera o nosso processo de análise. Uhum. Uma coisa sem a outra não funciona, ou funciona de forma muito mais lenta, ou com custo muito maior. Sim. Então, o nível de assertividade, o nível de precisão da execução dos trabalhos, eles são oriundos de um casamento entre uma equipe técnica qualificada Uhum. e a tecnologia robusta, parametrizada, dentro de um olhar da Receita, dentro de um Uhum. olhar do fisco, dentro da legislação brasileira. Uhum. Então, esse modelo complexo, gerando um valor tangível para o empresário, faz com que nós tenhamos um produto extremamente atraente, com uma possibilidade de rentabilidade muito acima do Grande, mercado. sim. E o empreendedor, o nosso licenciado, que tem vontade de trabalhar, que tem vontade de oferecer bons produtos, que busca produtos que tenham margens de rentabilidade, que ele não requer ter uma infraestrutura robusta, estruturada para a prestação de serviço. Ele olha para o nosso modelo de negócio e se encanta, Ah, com né? certeza. Uhum. Porque a gente consegue entregar todos os elementos que são cruciais para um negócio ser bem-sucedido. Não, muito bom. É, e a Excel é feita de relações, né? E também de resolução de dores. Tava falando muito isso também com o Ricardo no último podcast, o quanto que a X cresceu em cima de resolução de dores e de compliance, né? De, enfim, transparência, que eu acho que é um dos nossos pontos muito fortes também, essa transparência toda com o cliente, com o licenciado. Ele consegue acompanhar tudo, a gente tem uma plataforma. Então, isso tudo é uma construção que fez com que a X se diferenciasse no mercado mesmo. E, em resumo, assim, fala um pouquinho pra galera o que é um licenciado? O que que ele faz? Muito bem. Eu comecei falando sobre a minha trajetória no franchising, Uhum, né? Então, é natural a gente fazer uma comparação de uhum, um franqueado e de um licenciado. O franqueado, sim, tem uma estrutura muito mais
robusta para sustentar o modelo de franquia, né? Tornando aquele negócio franqueável, o licenciamento ele é algo mais simples, né? Ele é mais objetivo dentro desses modelos. Quando eu desenvolvo um modelo de licenciamento, eu coloco premissas que são fundamentais para que esta pessoa possa nos representar. Uhum. Que ela tenha o direito de falar em nome da X, de vender os nossos produtos para aquele público previamente definido. Porém, diferente do franchising, nós concedemos esse direito ao licenciado que tenha todos os pré-requisitos para ser um nosso licenciado, esse direito de representatividade comercial, sem custos. Ele não precisa pagar nem royalties, que são muito comuns dentro das franquias. Ele não paga a taxa de franquia para fazer parte do nosso time. Uhum. Ele não paga fundo de marketing. Todo o custo de marketing institucional ele é da franqueadora, da licenciadora. Ele também tem toda uma estrutura que o franchise oferece de acompanhamento em campo, de treinamento, de suporte da área de Customer Success, né, de atendimento, né, cuidando da jornada desse cliente, todo um acompanhamento técnico operacional. Então ele tem o privilégio de ter toda uma estrutura hoje de mais de 60 pessoas servindo a este Uhum. licenciado para que ele possa cumprir com o seu papel específico, Uhum. que é falar sobre a X, falar sobre o setor tributário, oferecer os nossos serviços, primeiramente os serviços de diagnóstico tributário, Uhum. e se identificarmos oportunidades, o serviço de recuperação de crédito tributário, Uhum. e que ele vai usar a sua região, o seu networking, para começar esse trabalho. A partir do momento que ele começa a fechar os primeiros negócios, a recorrência ela acontece, as indicações ela acontece, a prospecção de novos mercados acontece. Os resultados são os nossos principais vendedores, né? Uhum. E a gente Com coleciona certeza. neste período de vendas com licenciamento e sem licenciamento de mais de 2 bi de valor recuperado, Uhum. né? Deu um salto muito Um salto muito grande. grande. Só o modelo de licenciamento saiu de 1 bi para 2 bi. Uhum. Então, a gente ganha uma velocidade, uma capilaridade de poder estar no Brasil inteiro, e hoje a gente está em 550 cidades, hoje a gente está em todos os estados, recuperando esse valor expressivo. Pra ver como os relacionamentos são importantes, né? Fundamentais, Dentro do licenciamento, esse é muito um foco, né, dos licenciados que a gente busca. E aí tá aí o resultado, né? sem dúvida nenhuma. Então, aquela pessoa que ela tem esse networking, que ela conhece as pessoas da região, que ela tem esse acesso, ela fala de negócios Uhum. o tempo inteiro. E não tem hoje como falar de negócios sem falar de tributos. A Uhum. carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. O Sim. sistema tributário atual é um dos mais complexos do mundo. Do E Brasil é, então, caramba. assim, então tu imagina que o empresário, nas suas milhares de atribuições, se depara com uma complexidade fiscal tributária, Uhum. a probabilidade de termos erros neste processo, ela é grande. É bastante. Porque há mudança de legislação, há mudanças de E interpretação o por tempo todo, né? pareceres do CARF, por Uhum. pareceres do STJ, por pareceres, né, por julgamentos do próprio STF, que mudam Uhum. completamente a perspectiva tributária sobre aquele produto, sobre aquele negócio, sobre aquele segmento. Então, diante dessa complexidade, as próprias contabilidades já têm uma dificuldade muito grande de ter Uhum. profissionais qualificados cuidando do fiscal. O empresário, internamente, também tem essa dificuldade de ter esse profissional dentro de casa. Então, o que é o mais adequado, o mais correto? É estar junto de um parceiro especialista dentro desse segmento que vai estar cuidando destes processos, olhando para esses processos, né? Corrigindo esses processos. Então, quando a gente executa o nosso trabalho dos últimos 5 anos, a gente entrega para o cliente tudo aquilo que identificamos, dando a possibilidade dele estar corrigindo do presente para o futuro. Então, Uhum. essas informações
elas são informações relevantes para também para o futuro desta empresa. Então, o licenciado, ele está oferecendo a este empresário uma solução, né, um serviço que suplementa essa dor. Uhum. Então, mas esse licenciado, ele precisa ser um expert na área tributária? Uhum. Não, É, eu ia te não perguntar. precisa. Uhum. Por que que ele não precisa? Porque a execução do trabalho, toda essa parte técnica, ela é feita pela gente. Uhum. Toda a parte de relacionamento, de apresentação, de comercialização é do licenciado. Então, no momento que nós definimos os papéis, muito claro os papéis e as responsabilidades, eu me deparo com um licenciado que ele tem que focar em visitar, né, prospectar, identificar clientes potenciais dentro do nosso segmento, né, Uhum. que nós atuamos, que é supermercados, frigoríficos, hortifruti, indústria, que mais que nós temos? Distribuidoras, Uhum. transportadoras, né? Varejo, O e-commerce. agronegócio, o e-commerce. Agronegócio. Então, assim, a gente Uhum. tem uma gama de setores que esse licenciado vai ser direcionado a estar atuando, prospectando Uhum. nesses segmentos. Ah, muito bom. Então, perceba que o que eu preciso é pessoas com vontade de trabalhar, Uhum. que tenham acesso a esses tomadores de Uhum. decisão, que apresentem o nosso negócio, porque a execução, o acompanhamento, ele é feito pela licenciadora. Uhum. E isso facilita muito o trabalho, Com porque certeza. hoje o nosso licenciado bem-sucedido, ele é um licenciado que tem cabeça de empreendedor. Tem que ser, né, Rafa? Muitas pessoas nos procuram, muitas vezes, e esse profissional que nos procura, que ele procura um trabalho, um emprego, um cargo, ele, para o licenciamento, ele não funciona. Agora, aquele que nos procura buscando um negócio, pensando numa estrutura de prospecção, de comercialização e de rentabilidade deste modelo de negócio, esse profissional, ele é o que tem sucesso. Com Porque ele certeza. vai construir uma rede de sublicenciados, Uhum. ele vai, fortalecer a sua marca pessoal, ele vai criar uma logística de prospecção, ele vai se conectar com pessoas, ele vai construir relacionamento com contabilidades, com advogados. Então ele constrói um ecossistema dentro da sua região, Uhum. onde ele é o protagonista. Existe a ex-licenciamento por trás, existe a ex-soluções tributárias por trás, existe a nossa marca, que é uma marca Uhum. importante, que traz credibilidade, mas pessoas negociam com pessoas. Sempre. Então o empresário, ele vai comprar da Carol, Uhum. porque a Carol já solucionou outros problemas para ele, Uhum. porque a Carol já tem credibilidade na Já tem um região, relacionamento de já anos, tem já, um né? histórico e a Uhum. Carol mora ali. A Uhum. Carol ela não vai fugir, ela não é Isso é importante. Da região ali. né, Uhum. um outlier que chegou naquele Uhum. momento e de repente ele pode fugir. Não é isso. Então, assim, é uma pessoa que está ali, Uhum. que tem um histórico já. E isso acelera muito o nosso processo. Imagina eu, Com quando vou certeza. prospectar lá um Uhum. empresário, até que eu explique o nosso negócio, que eu mostre os nossos Uhum. históricos, né, os nossos 7.000 clientes, os nossos 2 bilhões de valores recuperados, Uhum. toda a nossa estrutura de processos com a nossa metodologia do método Expert, com a nossa plataforma, que é a Exia. Tudo isso eu explico, mas ainda assim ele está me comprando, ele está me avaliando. E esse processo, por ser um negócio de nicho e de complexidade e de high ticket, de valor agregado alto, não é, uma compra emocional, É, é não. uma compra racional. Uhum. E essa compra racional precisa destes elementos de credibilidade, que às vezes demora um ciclo de maturação. Uhum. Então, o meu licenciado, ele já sai na frente porque ele já construiu esse ciclo de credibilidade. Uhum. O que ele precisa é ter capacidade de compartilhar o conhecimento deste novo negócio para aquela pessoa, para Uhum. aquele tomador de decisão, para aquele empresário. Uhum. O processo de recuperação de crédito tributário ou o processo de diagnóstico tributário, mas em especial o processo de recuperação,
é um direito do contribuinte, porque nós fazemos via administrativo. Uhum. Então, se eu identifico que eu paguei tributos a maior ou que eu não me aproveitei de créditos tributários, o que que eu vou fazer? Eu tenho o direito Uhum. de retificar as informações inicialmente transmitidas e solicitar o valor que me é de direito. Uhum. Então, não há risco dentro deste processo. Então, é um processo claro. Mas por que que o contribuinte não faz isso? Por que que a contabilidade às vezes não faz isso? Por falta de conhecimento, por falta de mão de obra, por Uhum. falta de tecnologia dentro desse processo. Então, se eu consigo trazer essas soluções, porque eu diluo toda essa estrutura Uhum. nos meus milhares de clientes, este licenciado lá na ponta, ele vai conseguir oferecer esse serviço a um valor adequado Uhum. para a complexidade do trabalho e para a realidade daquele cliente. Ah, muito bom. Então, é um modelo que nós nos cercamos de todos os fatores que garantem o sucesso para o licenciado e automaticamente satisfazendo o cliente, trazendo Uhum. recursos para dentro da empresa e também satisfazendo o escritório que tem a possibilidade de poder atingir mercados distantes Uhum. que hoje internamente a gente não consegue atingir ou Uhum. atinge com mais dificuldade. É, perfeito. E até reiterando o que você falou sobre o licenciado ter um perfil, como você falou, um perfil executivo. Empreendedor. Empreendedor, obrigada. E ter um perfil empreendedor, a gente tem provas dentro disso ali dos licenciados que têm esse perfil, que daí a gente já vai entrar nesse assunto, né, dos nossos licenciados mesmo. Mas isso é muito importante, porque se o licenciado não tiver esse perfil, ele tem, né, ali as conexões, ele tem, enfim, pessoas que ele pode estar recomendando, fazendo essa ponte. Nós temos até um outro canal para isso, que é o X Conecta. Uhum. Mas se ele não tem esse perfil licenciado, é como se ele, assim, fosse esgotar, digamos, a rede de relacionamento dele e acabou por aí. Agora, os licenciados que têm esse perfil, eles vão muito longe, porque eles começam com esses relacionamentos deles. E a partir disso, eles fazem o negócio crescer, como uma teia, né? Assim, o negócio só Exatamente isso. escala. E dentro disso, até eu quero te pedir para falar um pouquinho dos nossos cases de sucesso de licenciamento, justamente de quem faz isso. Perfeito. Eu vou salientar os dois perfis Uhum. hoje de licenciados de sucesso. Nós temos aquele licenciado que ele já é oriundo do mercado tributário, então ele já tem experiência do mercado, já conhece, então tem uma bagagem dentro do segmento. E nós temos o licenciado que ele é este empreendedor, que ele começa sim com a sua rede de relacionamentos. Essa rede de relacionamentos, ela faz com que ele se conecte com outras pessoas, realmente construindo Uhum. essa rede, e ele vai prospectando sempre mais e mais e usando o resultado dos seus clientes para novos clientes. Uhum. Porque esse é um mercado que todo mundo fica satisfeito. Inclusive, se eu faço o diagnóstico e não encontro nenhuma oportunidade, eu fico satisfeito porque os meus processos estão corretos Uhum. e eu não paguei tributos a mais. Uhum. Se eu presto o serviço e encontro oportunidades, eu também fico satisfeito porque eu vou ver valores que eu posso ressarcir. Então, a satisfação do cliente ela é sempre presente dentro desse processo. Então, para esses dois modelos, para esses dois licenciados, o processo natural é sempre essa espiral geográfica, na região onde eu atuo, no meu network, na minha rede de relacionamentos, nas indicações, nas entidades locais, nas parcerias com contabilidades, com advogados, com empresas de tecnologia e com as prospecções de clientes e concorrentes dos meus clientes. E assim a gente vai ampliando esse leque. Uhum. Se nós formos pensar que o nosso foco ele é empresas do lucro real dentro desses segmentos, e a gente procura sempre ter licenciados dentro de cada região, colocar ali um licenciado que vai cuidar daquela região para evitar uma concorrência, essa pessoa tem muito trabalho para executar, ela não Sim. para. E a gente ainda tem um grande desafio que a partir do ano que vem começa a reforma tributária, Uhum. né? Então eu já tenho um gatilho de mudança, né, de apuração tributária. Então, a gente tem que executar o trabalho até o final do ano, dentro dessas regras. Depois, óbvio, gradativamente vão diminuindo as oportunidades, outras oportunidades gerarão negócios, mas eu preciso ter velocidade. Então, nós estamos hoje
melhor momento, Uhum. né, da área tributária, onde esse assunto está sendo discutido a todos os cantos. Então, os nossos cases de sucesso são pessoas que não param de prospectar, então a Uhum. consistência, a constância desse trabalho reflete em contratos Uhum. fechados, reflete em indicações. Quanto mais pessoas souberem do nosso trabalho, maior a probabilidade de sucesso. Então, são pessoas que têm essa disciplina de todo dia ir lá e prospectar, se conectar com pessoas, né? Quem é comercial, quem é empreendedor, trabalha o tempo inteiro. Uhum. Às vezes é num almoço, às vezes num jantar, numa viagem, tu tá sempre falando Sempre sobre ligado com negócios, isso. tu tá Aham. sempre trazendo novidades. Então tu fala, sim, de outros assuntos, né, mas a questão profissional ela tá presente dentro dessas Uhum. discussões. E isso gera oportunidade de conectar pessoas que estão com esta dor. Uhum. Dor financeira, precisando de caixa, e aí a recuperação de crédito tributário é uma oportunidade excelente de trazer caixa para dentro da empresa. Oportunidade de tu gerar resultado da tua rede de relacionamentos, da tua carteira, tu é um contador e ali na tua contabilidade tu tem inúmeros clientes que poderiam executar esse trabalho, Uhum. então tu utiliza inclusive esse trabalho para prospectar novos clientes. Então, as possibilidades que os licenciados têm são enormes. E Muito. os bem-sucedidos, né, esse time que a gente tem robusto de licenciados, eles se aproveitam disso o tempo inteiro. Uhum. Então, eles usam a nossa estrutura, eles usam o nosso histórico, eles usam a nossa capacidade técnica de execução do trabalho Uhum. para oferecer isso aos seus colegas, aos seus amigos, aos empresários daquela região. E Uhum. isto faz com que os resultados sejam muito expressivos, né? Como o nosso modelo de remuneração eles são honorários, Uhum. né, que normalmente ficam aí entre 30, Uhum. 25% dos créditos recuperados, vocês conseguem imaginar o tamanho que é este mercado, Muito. né? Uhum. O quanto isso gera de benefício e o quanto este licenciado ele consegue estar se remunerando. Uhum. Então, às vezes, a gente pode passar a vida inteira dentro de uma atividade e não gera o resultado que a área tributária pode gerar ali em poucos anos. Não, é perfeito. Então, isso acelera muito o Uhum. processo, mas, claro, tem que trabalhar certo. É, Tem que sim. ter número de visitas, porque é um funil, Uhum. né? O funil quanto mais pessoas eu visitar, quanto mais pessoas souberem do meu trabalho, quanto mais pessoas entenderem aquilo que eu faço, maior a probabilidade de eu fazer diagnósticos e desses diagnósticos eu conseguir reverter É a em mente execução de trabalho. empreendedora, né, A mente que a gente empreendedora. estava falando antes. E também até, outra coisa que a gente estava conversando, esses dias até, sobre cada escolha é uma renúncia, né. E quem é nosso licenciado, que performa bem, que tem essa mente empreendedora, ele faz uma escolha de arriscar ser 100% comissionado pelos Uhum. honorários. E quem entende isso, se arrisca e que nem você falou, dá o seu 100%, tá ali o tempo todo. Ele enxerga oportunidade em tudo, ele tá qualquer pessoa pode ser um potencial cliente. Com certeza. Essa pessoa, ela tem um retorno muito expressivo, né. Nós temos pessoas nos licenciados que tiveram retornos muito expressivos financeiramente. Vamos imaginar uma pessoa que vai montar uma loja, né? Eu Uhum, tive a experiência aí de ser franqueado de algumas marcas. Eu vou ter que ter um ponto comercial, eu vou comprar o estoque, eu vou contratar pessoas, eu vou treinar essas pessoas, eu vou fazer a divulgação, o marketing dessa empresa para que eu preste o serviço, para que eu venda os meus produtos e que eu ganhe a minha margem. uhum, O meu investimento inicial de um bom negócio, ele se paga lá em 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, né? Se eu tiver um prazo de retorno do meu investimento, um ROI de 3 anos, eu estou feliz da vida. uhum. Ou recuperei o capital investido em 3 anos. Para isso, faturei ali algumas dezenas de milhares de reais. Beleza, muito bem. Quando eu comparo com o modelo de licenciamento, o que esse licenciado precisa para ter um faturamento? Muitas vezes, o faturamento médio hoje do nosso licenciado,
ele é acima de R$ 1 milhão, Uhum. né? De honorários, De né? Então, honorários. Uhum. dentro desse percentual de 30% ali, Uhum. R$ 300 mil. Uhum. Muito bem. Então, R$ 300 mil para o meu licenciado. Quanto que uma empresa de varejo precisaria vender para gerar este resultado? Qual é Uhum. o investimento que eu precisaria fazer para ter um negócio que gera R$ 300 mil de faturamento? Uhum. E quanto tempo eu precisaria para recuperar o capital investido? Um licenciado, o que, que ele precisa? De um veículo para se locomover, de um telefone Uhum. celular para se comunicar, de um computador para ele organizar suas informações, acessar a Excel, a nossa plataforma, Uhum. apresentar os diagnósticos que nós utilizamos, porque esse trabalho ele é feito na casa do cliente, na Uhum. empresa do cliente, né? Uhum. Então, o escritório, o back-office, ele é Uhum. subutilizado, porque o negócio acontece na É a rua. conexão com as pessoas, né? Exato. Então, assim, Uhum. a pessoa vai precisar do dinheiro para o combustível, para alimentação, para se vestir adequadamente. Comparado a qualquer empreendimento, Uhum. isso é nada. Não é nada. Comparado à capacidade de geração de resultado na primeira venda, Uhum. ela paga o meu custo do ano, Com na primeira certeza. venda. Então, isso é extremamente atrativo, extremamente atraente, né? Uhum. Por quê? Porque eu ofereço um serviço, Uhum. claro, que é complexo, que ele é técnico, que ele tem um valor agregado alto, que falar de tributos com dono de empresa é um tema Uhum. sensível, porém, as pessoas precisam disso. Com certeza. Então, eu estou oferecendo algo que o mercado quer. Uhum. Agora, é fácil acessar esse empresário? É, nem Não, um não pouco. é. Mas Principalmente por existe, prospecção fria, né? existe dinheiro fácil, assim? É, nunca também. Pode ser que de forma ilícita, sim. Se alguém Mas, encontrar, mas, de forma forma, ilícita. mas forma lícita, Não. né? Tem o seu Uhum. esforço, Com tem o certeza. seu papel. Lembra que começamos a nossa conversa lá com os Uhum. aprendizados do exército, Uhum. da Coca-Cola, Uhum. né? E o que eu trouxe é essa capacidade de resiliência, de foco naquilo que se quer, de estar cercado de pessoas que corroboram da tua mesma visão, que somam para o teu processo. Uhum. O licenciamento usa-se as mesmas competências. Uhum. Então eu tenho que me cercar de pessoas que vão me conectar com aquela pessoa. Eu tenho que me cercar de pessoas que vão me fazer com que eu suba a minha régua, com que eu aprenda, com que eu identifique formas diferentes de me conectar com aquela pessoa. Uhum. Então, essa criatividade, essa atenção focada no resultado, ela faz com que tu consiga performar muito melhor. Uhum. Então, os nossos licenciados, eles são bem-sucedidos por essas características. E todos, por mais que eles tenham perfis diferentes, mas todos compartilham do mesmo perfil comportamental, da Uhum. mesma disciplina, da Uhum. mesma forma de fazer trabalho. Existe, obviamente, Carol, licenciados que já têm uma visão de rede. Então, é um Uhum. licenciado que ele já está buscando sublicenciados, que ele está presente numa Criou região um negócio maior, mesmo. que ele cria Uhum. esta estrutura para atender o máximo de pessoas possíveis. Nós temos licenciados que são mais envolvidos dentro da operação, Uhum. que são mais vendedores, que eles estão na ponta, que eles são os nossos closers, os nossos fechadores de negócio e que não criam tanta estrutura abaixo que vão gerando novos contatos, novos leads, novas indicações. Uhum. Ambos podem ser bem-sucedidos. Claro que os resultados são proporcionais à estrutura, Uhum. os resultados são proporcionais ao empenho que tu tem dentro de cada atividade. Se eu tenho um segmento que está ficando saturado, eu tenho que buscar novos segmentos. Uhum. Eu não posso colocar todos os meus ovos numa única cesta. Então, tudo isso vai moldando os resultados. É, eu Né? acho que também muito da capacidade da pessoa, né, do licenciado, de se moldar às situações, que nem você falou. Tudo muda muito rápido, tanto no meio tributário quanto na vida, né, no geral.
Então, eu vejo muito que essas pessoas também têm essa capacidade de se moldar e se adaptar e tá se renovando dentro do que elas fazem e continuando tendo sucesso, sempre. Indiscutivelmente. Tem um ponto importante. Ultimamente tenho conversado com muitos licenciados oriundos dos nossos concorrentes, Uhum. né? Eu sempre procuro entender por que essa pessoa está deixando aquela empresa Hum. e por que está nos procurando. E os elementos normais que vêm sempre nessa conversa, que são, né, até recorrentes, normalmente é a falta de informações, a demora de execução de trabalho, Uhum. um portfólio limitado, né, de oportunidades a serem executadas, Uhum. a falta de desenvolvimento deste profissional Uhum. por treinamentos, por acompanhamentos, por direcionamentos, Uhum. a capacidade que nós temos, a agilidade de estarmos presentes a nível nacional em eventos, feiras, Uhum. reuniões, né? A empresa ela é muito arrojada em termos de investimentos. A gente Sim. não pode perder negócios. Então, essa dinâmica ela é diferente do que muitos concorrentes fazem. Então, Uhum. isso faz com que muitos desses executivos que lá tinham relativamente uma boa performance procurem um ambiente Uhum. de primeira linha, um time de primeira divisão, Uhum. onde a velocidade ela é muito maior. Então nós criamos uma estrutura enxuta, nós criamos uma estrutura funcional, nós criamos uma estrutura onde o licenciado ele tem muita autonomia, onde ele não precisa muito da licenciadora, porque ele tem acesso às informações por meio da plataforma, ele tem acesso a tudo que ele precisa para realizar suas apresentações. A gente dá todas as condições Sim. para ele executar. E essa independência e essa autonomia acelera o seu processo. Ah, com certeza. Então, por isso, hoje, todo licenciado que está vindo Uhum. dos nossos concorrentes, ou vindo do mercado, está ficando encantado, por quê? Porque ele gastava muito Uhum. tempo da sua rotina fazendo atividades que não geravam valor. Uhum. Hoje que eu consigo, por meio de tecnologia, por meio de IA, por meio de um back-office, por meio, né, Uhum. da nossa área de customer success, da nossa área operacional, tirar essas tarefas do meu licenciado e deixar ele focando naquilo que ele é expert, Sim. que é relacionamento, que é prospecção, que é a venda. Uhum. É nisso que ele é bom. Uhum. Então, por que eu vou começar a colocar tarefas que demandam tempo, energia e eu tiro ele do foco principal? Então, Uhum. eu coloco esse meu licenciado aonde ele melhor performa e eu crio uma estrutura abaixo dele que dá condições dele performar. E isso, né, ele vai encontrar dentro da X. Ah, com Né? certeza. Então, e a gente se orgulha muito desse Uhum. modelo. Obviamente que ele não surgiu do nada, Uhum. ele é um somatório das cobranças dos próprios licenciados, da Uhum. cobrança dos próprios executivos internos, Uhum. do que a gente precisava ter. De E aí, novo, voltado para as dores, né? para as dores. Melhoria a partir das E as dores. dores, elas também são Uhum. dores internas. Uhum. Então, quando a gente começa a estruturar a empresa, né? Começamos aqui num andar, hoje a gente já está em 3 andares Uhum. do prédio comercial onde nós nos encontramos. Isso é reflexo de uma evolução que ela é orientada pelas dores do mercado e pelas dores internas. Sim. Então, isso faz com que a gente cresça rapidamente, Uhum. tenha essa presença nacional e com isso a gente consegue entregar com a mesma qualidade Uhum. e com uma velocidade até maior do que nós entregávamos quando nós centralizávamos tudo em Sim. termos de venda, processo e Ah, com não na certeza. figura do licenciado. Uhum. Até aproveitando esse gancho, né, do que o licenciado encontra ali na X, nós temos também a questão do treinamento e do suporte ao licenciado, correto? Fala um pouquinho pra gente, esse setor é novo também, né, ele veio, que nem você falou, de dores, do licenciado, do comercial, e ele foi criado ali, o setor todo de treinamentos e de farmers, que estão dando Perfeito, apoio. perfeito, perfeito. Eu, como sou oriundo da área educacional, para Uhum. mim falar sobre treinamento, sobre desenvolvimento é um prazer enorme. A gente procurou olhar muito para a experiência de uma pessoa que está entrando dentro da empresa, dentro desse modelo. Quando eu olho para alguém que está entrando, e principalmente uma pessoa que ela não é oriunda da área tributária, Uhum. ela tem sim competências importantes, mas falta esse conhecimento técnico da área, o primeiro momento sempre assusta.
É, né? sim. Uhum. Então a gente estruturou uma área, né, um treinamento inicial, um onboarding para preparar essa pessoa para essa jornada. Uhum. Essa preparação, ela parte de temas mais amplos, como questões estratégicas, modelos de negócios, as características do nosso negócio, aquilo que nos torna único, para que essa pessoa ela identifique o seu papel dentro dessa grande engrenagem. Uhum. A partir do momento que ela é acolhida, que ela entende o seu papel, entende as suas expectativas, porque o alinhamento de expectativa é fundamental, essa pessoa ela passa por uma outra jornada, Uhum. que é a jornada de treinamento propriamente dito. Para cada função dentro deste grande tabuleiro, nós temos a figura do farmer, que é a Uhum. pessoa que acompanha o licenciado no dia a dia. Nós temos a figura dos pré-vendas, que começam um relacionamento com o licenciado, entendendo se a ex atende às suas expectativas e se aquele candidato a licenciado atende às nossas expectativas. Uhum. Nós temos a própria área de marketing, que está Uhum. se estruturando a cada dia mais. Nós temos a área de Customer Success, que é a área de suporte, de atendimento técnico e operacional para esse licenciado. Uhum. E para cada uma dessas pessoas, eu tenho um perfil, eu tenho uma jornada de desenvolvimento. Então essa jornada, ela é primeiramente uma jornada teórica, onde eu nivelo o conhecimento, e no segundo momento, a gente simula todos os Uhum. processos, no segundo momento essa pessoa vai a campo, Uhum. acompanhada pela liderança ou por um executivo mais experiente, onde se valida esse conhecimento, onde se pratica esse conhecimento. Essa pessoa vai para a execução, então ela vai desempenhar o seu trabalho, e a gente começa um segundo ciclo avaliativo. Por quê? No momento que eu já vivenciei, baseado no conhecimento que eu adquiri, no acompanhamento que eu tive, no momento que eu vou executar o meu trabalho, ali eu começo a identificar novas dores, Uhum. que se eu não tivesse praticado, eu não teria identificado. Isso faz com que eu tenha novos questionamentos. E esses questionamentos retroalimentam o nosso processo de treinamento, porque, olha, as pessoas não estão entendendo esses assuntos. As pessoas não estão entendendo essas dores. Vamos lá e vamos construir Uhum. novos treinamentos. A área de treinamento é uma área que está sempre em constante evolução. Sempre tem uma novidade, sempre tem uma abordagem diferente, sempre tem uma tendência nova, e a gente tem que sempre compartilhar esse conhecimento. Porque, resumidamente, o que nós vendemos hoje no nosso negócio é informação e dinheiro. Sim. Então, se eu vendo informação, eu tenho que ter dentro da companhia uma área que cuida dessas Uhum. informações, que compartilha essas informações, que desenvolve a utilização destas informações, que resultam em resultados financeiros Uhum. para o cliente, para o licenciado, para o escritório, Uhum. para o executivo, para todo mundo que Todo está mundo envolvido. ganha. Uhum. Então, se eu preciso respeitar esse ciclo de desenvolvimento, eu preciso entender que essa pessoa ela tem que maturar, né, ter essa maturidade, essa maturação do seu processo, para que lá ela performe com autonomia. Uhum. Então, a gente segura na mão e vai a campo e desenvolve essa pessoa. É. Então, a área de treinamento, às vezes a pessoa, principalmente quem é comercial, Uhum. fica querendo ir a campo logo, querendo performar É, logo. sim, a galera é Só que nós ansiosa. preparamos essa Uhum. pessoa. É como no futebol, uma Sim. pré-temporada. Eu preciso treinar forte para jogar fácil. Uhum. Então eu preciso preparar esse licenciado para que quando ele estiver em campo, ele consiga performar. Então a área de treinamento hoje é um dos pilares fundamentais de sucesso dentro do nosso modelo. A outra área é a área de suporte. Uhum. A área de suporte é uma outra área fundamental, Uhum. porque quem está em campo precisa de uma resposta rápida Sim. das suas demandas. Então eu tenho lá o meu time, está lá internamente pronto para responder rapidamente a essas dores, a essas demandas. Uhum. Sobre contratos, sobre negociação, sobre andamento do trabalho, sobre objeções que surgem. Então a gente está sempre pronto para criar as condições de quem está lá na ponta, que Uhum. às vezes está na frente do cliente, às vezes está com uma rotina pesada de visitas, precisa deste suporte. Uhum. Então, a área de treinamento e a área de suporte são áreas
fundamentais para o sucesso do licenciamento. Eu, inclusive, né, já presenciei várias vezes, né, esse suporte muito bom que a Ex dá ali para os licenciados. Por exemplo, né, teve uma das nossas licenciadas foi fazer uma palestra em uma entidade ali, que reuniu algumas pessoas que seriam nossos possíveis clientes e tal. E um dos nossos farmers foi junto, deu todo o suporte para ela. Inclusive, a minha equipe de marketing também tá sempre ali ajudando com apresentações. Então, assim, o nosso licenciado, ele realmente tem um suporte muito bacana ali da X. Ele pode estar contando com presencialmente um dos nossos farmers se ele precisar. Pode estar contando com dificuldade aqui de uma negociação com um possível cliente. Ele vai entrar em contato ali com a gente vai dar um suporte para ele. Também nessa questão comercial. Na questão de marketing, preciso divulgar que eu vou estar em tal lugar. Entre em contato com a gente. Então, assim, isso é uma coisa que não se vê. A gente realmente tem esse diferencial muito bacana perante a nossa concorrência também, né? Puxa a sardinha para nós. Claro. E você tem um feedback muito positivo quanto a isso também, né? Dos nossos licenciados. A gente tem melhorado muito. Muito positivo mesmo, né? Porque esse é um projeto nosso. Uhum, Nosso, porque inclui o licenciado. O licenciado, ele retroalimenta esse processo o tempo inteiro. uhum, Eu sempre digo, a gente está aqui para vocês. uhum, Então, a existência da área de licenciamento, ela só existe porque há a figura do licenciado. uhum, Sem ela, nada funcionaria. Então, ele tem que me falar o que de fato ele precisa. Muitas vezes, quando se inicia um trabalho, você não tem nem dúvida, porque tu não vivenciou. Então, essa vivência vai trazendo aprendizados, vai trazendo práticas mais assertivas e outras menos assertivas. E a gente compartilha essa inteligência de negócio, a gente compartilha as experiências dos licenciados bem-sucedidos para que os outros licenciados possam otimizar o seu planejamento. Diz, opa, fulano fez, funcionou. Vou testar aqui na minha uhum, região. Esse segmento que está meio esquecido, está dando boas oportunidades. uhum, Então a gente começa a construir essa memória de experiências positivas e compartilhar. uhum, Porque hoje a gente pode considerar uma pessoa que viveu bem, uma pessoa que teve experiências, uhum, aprendizados, evoluções. Hoje nós consideramos um licenciado que performa é aquele que aprende com o processo. Porque a gente se depara a cada momento com novos desafios. A uhum, reforma tributária vai trazer novos desafios, novas capacidades de nos reinventarmos para atendermos as dores dos nossos clientes. uhum, Tudo isso, ela só é possível ser competitivo se eu tenho essa capacidade de me adaptar aos novos desafios e a responder rapidamente a isso. Então, quando eu tenho hoje um time que dá toda essa estrutura para a área de licenciamento, eu tenho em paralelo um outro time olhando para o futuro, uhum, olhando para novas oportunidades, outros negócios, outras soluções para que este licenciado possa estar oferecendo pós-reforma uhum, tributária. Para que ele sempre tenha na sua carteira um portfólio atrativo, gerando benefícios dentro desse universo financeiro, contábil, fiscal. uhum, Então, eu faço sim o presente, eu estou no melhor momento tributário que poderia estar, clientes nos procurando o tempo inteiro, contratos sendo fechados o tempo inteiro. Preciso de pessoas para que eu possa estar cada vez mais presente nesse Brasil, que é um país continental. sim, Então a gente está sempre buscando licenciados, mas ao mesmo tempo eu também estou olhando para o futuro. Eu uhum, também estou olhando para gerar negócios, não só até os próximos anos, mas por muito mais tempo, porque tem a perpetuidade o nosso negócio. uhum, Então, para isso, a minha área de pesquisa e desenvolvimento, essa minha área técnica, está debruçada olhando para todas as mudanças e tudo que a legislação oferece. Enquanto que o time de licenciamento está querendo todas as condições para que esse licenciado performe lá na ponta. uhum, Então, essa é a complexidade, uhum, né? É isso que diferencia a X. É esse ecossistema que é preenchido por vários elementos. Um outro elemento que eu gostaria de compartilhar, que eu acho uhum, bem claro. importante, são as parcerias. Uhum, Nós temos uma parceria que ela é muito estratégica
no sentido de validar, de chancelar a nossa capacidade técnica, que é a FENACON, o Uhum. SESCOM, CRC. Conselho Regional de Uhum. Contabilidade. Como nós não temos uma certificação ISO 9000, Uhum. como nós não temos premiações como tem no franchising, premiação da ABF, das pequenas empresas e grandes negócios, eu não tenho esse selo de qualidade, nós buscamos, por meio das entidades contábeis, que avaliassem o nosso trabalho, avaliassem o nosso histórico, avaliassem o nosso corpo técnico e chancelassem nós como parceiros nacionais. Uhum. Que, ao indicarem os clientes deles, os associados, né, eles tenham a segurança que nós vamos desempenhar o trabalho de forma adequada, Uhum. sem gerar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de sanção à execução desse trabalho. Então, porque uma entidade não vai recomendar um Ah, sim. fornecedor que não tenha passado por todo um crivo Com certeza. técnico, porque há toda uma associação de marca, né? Uhum. Então, no momento que eu indico, eu estou associando a minha imagem, Uhum. a minha marca, àquela que eu estou indicando. E isso também nos abriu muitas portas, né? O contador, ele é um parceiro nosso. O contador, ele não é o nosso Uhum. concorrente. O nosso trabalho de diagnóstico, ele não tem como objetivo identificar falhas da Sim, contabilidade. apontar Longe o disso. dedo para erros, né? Não. Não é isso O mesmo. nosso objetivo é Uhum. oferecermos um serviço que gere valor também para a Uhum. contabilidade e que ela possa oferecer isso para toda a sua carteira de Uhum. clientes, gerando valor. Uhum. Então, para que nós tenhamos um acesso mais facilitado, para que o licenciado tenha um acesso mais facilitado, essas parcerias a nível nacional abrem portas com muito mais facilidade. Com Então, certeza. mais uma vez, todos esses movimentos estratégicos de parceria, de construção de rede desse grande ecossistema, ele foi pensado no licenciado para facilitar o trabalho dele. Uhum. Então, assim, eu tenho dificuldade em acessar a contabilidade. Bom, vamos buscar soluções para que isso não aconteça. Sim. Eu tenho dificuldade em acessar as informações. Bom, tu tem uma plataforma que tu acessa as informações. Uhum. O que eu ganho hoje de remuneração do meu escritório atual não cobre as minhas despesas. Então, vamos ter uma remuneração de honorários atrativa para que Uhum. tu possa realmente Uhum. fazer a diferença do teu faturamento. Então, vamos colocar uma remuneração bem atrativa para o licenciado ele faturar alto. Então, Uhum. tudo que vinha de reclamação, de dores, a gente trouxe para dentro do escritório. Bom, agora não há desculpa, Uhum. tu tens é que fazer o teu trabalho. Sim. Papel das partes. Uhum. A nossa parte nós fazemos, com Uhum. excelência. Agora, cabe ao licenciado fazer a sua parte, que é prospectar, que é falar da X, que é apresentar. Uhum. E isso ele não Uhum. pode terceirizar. Sim. Eu não podia terceirizar a minha responsabilidade lá de estudar e passar no vestibular. Uhum. Então, o licenciado também não pode terceirizar a sua responsabilidade de prospectar, de visitar, de apresentar a X, Com como deve. certeza. De agir como aquela mente empreendedora que a gente conversou. Até porque, Exatamente. mesmo que ele tenha sublicenciado, se ele não tiver essa mente e esse tipo de ação, também não vai para frente, mesmo Exatamente. tendo sublicenciados. Então é toda uma cadeia mesmo de pensamento, de pessoas que estão alinhadas com esse pensamento. Bom, muito bom. Rafa, para a gente finalizar, eu queria te perguntar, qual o futuro você vê, assim, para o licenciamento? Como você imagina o licenciamento daqui a um tempo? Quais os planos para o licenciamento? Perfeito. Essa pergunta eu recebo muitas vezes, Uhum. principalmente nesse momento de reforma tributária. Uma coisa eu posso garantir: tributos sempre existirão. Uhum. E aonde há o fator humano presente na execução, na análise, no lançamento de informações, há a possibilidade de ter falhas nesses processos. O ser humano ele é falho. Por mais que tenhamos tecnologia, há sempre o fator humano operando. Quando a gente passa por um processo de reforma tributária, há uma mudança. E toda mudança há um período de adaptação. Toda adaptação há, sim, os erros, a falta de familiaridade que geram oportunidades de recuperar os valores porque foram pagos indevidos. Uhum. Então, esse é um momento que a área tributária ela se fortalece. Esse é um momento que
muitas oportunidades surgirão. Então, quando eu construo o meu relacionamento com esses empresários, quando eu estou presente na minha região, para eu oferecer novas oportunidades, é muito mais fácil. Então, tudo Uhum. que está sendo feito hoje, tudo que está sendo plantado, vai gerar oportunidades de eu colher frutos por muito Com tempo. certeza. Porque a dor do fiscal, a dor do Uhum. tributário, ela sempre vai existir. Uhum. Sempre. Então, assim, enquanto o mundo for mundo, vai ter Uhum. tributos, porque essa é a única fonte de receita do governo. Sim. Então, vai existir tributos. Não vai mudar de uma hora para outra. Há interferências jurídicas e políticas Uhum. dentro desse meio, porque o recurso financeiro é o que move a economia, então sempre vai ter essas oportunidades. Então, o licenciado dentro dessa área, o profissional que se dedica à área tributária, ele está nadando num oceano azul, Com né? certeza. A gente escuta muitas vezes, mas Rafa, tem concorrência, né? Uhum. Eu acho que os negócios que não têm concorrência são Qual não negócios tem, né? ruins, Sim, porque as pessoas vão aonde estão o dinheiro. Então, com é certeza. natural que tenhamos concorrentes em mercados que são muito bons. Uhum. Então, o problema não é o concorrente, o problema é a estrutura que está atrás de mim para que eu possa ser competitivo e conseguir satisfazer esse cliente dentro das suas expectativas. E Uhum. isso nós oferecemos. Uhum. Então, o que nós temos é um cenário de curto prazo excelente. O que nós temos é uma perspectiva com a reforma tributária excelente. E o que nós precisamos é nos preparar para essa jornada. Eu não posso esperar a oportunidade chegar para me preparar. Uhum. Então, o momento de se tornar licenciado é agora, o momento de conhecer esse mercado é agora, porque é aquela decisão que muda a vida da pessoa. Uhum. Porque às vezes ela olha para o passado, nossa, eu trabalhei tanto e eu olho para minha conta bancária, ou olho para os patrimônios que eu adquiri e me frustro. Uhum. Bom, hoje estou me deparando com uma oportunidade que pode mudar essa história. Experiência pregressa não é garantia de resultado futuro. As minhas frustrações do passado não vai garantir que eu vou ter frustrações no futuro. Uhum. Mas eu preciso mudar a minha realidade fazendo coisas diferentes. Se o segmento no qual eu atuo ou a empresa que eu represento não atendem às minhas expectativas, eu sugiro que olhe com carinho para a X, Uhum. porque ali se identificará oportunidades que de fato podem mudar a vida Com pessoal e certeza. financeira desse licenciado. Com certeza, até porque a rede que ele tem e tudo que ele tá construindo, igual você falou, não vai morrer. Com novas oportunidades, ele já tem tudo ali, basicamente, todas aquelas conexões, pessoas que confiaram, que tiveram um diagnóstico feito pela X, se torna até mais fácil, né, e melhor. Mas muito bom, então perspectivas muito boas para o nosso futuro. Excelente, excelente. Rafa, muito obrigada por ter vindo aqui hoje no nosso podcast. Eu vou te chamar aqui mais vezes, a gente vai falar um pouco mais depois sobre comercial, sobre coisas diferentes aqui. Acho que a gente tem muito assunto para falar, bacana Sem para o dúvida. pessoal. Então, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado pessoal pela atenção. Espero que tenham gostado. Até breve. Até a próxima.